Olá, pessoal, boa noite. Olá, Ana, boa noite. Olá, Tizilda, boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar aqui. Oi, Andréia. Boa noite, Laura. Esperar mais um pouquinho, acho que o Di já deve estar entrando aí, pra gente começar. Oi, Cris. Só aguardar mais um pouquinho, pessoal. Ai, ai. Aí, entrou. Ué.
Olá, Olá, deu certo aí? eu. Aí, teve uns probleminhas, né? Boa noite, boa Tive. noite. Quem tá aí? Quem está aí? Mandem um boa E noite aí pra eu saber quem tá aí. Tava falando com o pessoal que eu comecei outro vídeo lá, que tava tendo probleminha, né? Aí, Pina tava uhum, lá, o Igão tava lá também, daqui a pouco ele tá aí. tá certo. O pessoal do Estudantes tava lá, Perinha. Boa noite todo mundo, coraçãozinho subindo ali, que beleza, ó. Oi, Ana, olha o É. Igão aí, ó. De volta, Igão. Oi, Agora sim, Igor. cara. Boa noite, seja bem-vindo. Então vamos começar, né? Vamos. Hoje é o capítulo 10, pessoal. Quem quiser acompanhar pelo Evangelho aí de vocês, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Na verdade, o item 10 no nono, né? O último item do capítulo nono. Semana que vem a gente entra no 10, né? É isso mesmo. Exatamente isso. Semana que vem não, na quinta-feira. Na quinta-feira a gente entra no Na 10. Hoje é o quinta. item 10 do capítulo nono, né? É isso. Mensagem de Ó, Hahnemann. segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para corrigir dos defeitos, nos quais se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. E é assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa, quase sempre, com seu temperamento antes de se considerar culpado. Ele reputa a falta ao seu organismo, acusando, assim, Deus de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem contradita, há temperamentos que se prestam mais que outros aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor para os torneios de força. Mas não creiais que aí esteja a causa primeira da cólera, e estejais persuadidos de que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico. E que um espírito violento num corpo linfático, por isso, não será mais brando. Somente a violência tomará um outro caráter. Não havendo um organismo próprio para secundar sua violência, a cólera será concentrada e, no outro caso, será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade? Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso senão porque quer permanecer vicioso, mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann, Paris, 1863. Gente, boa noite para quem entrou há pouco. Espero que estejam todos bem.
essa mensagem ainda no tópico da cólera, né? O tópico da cólera que a gente falou na quinta-feira, ele tem 2 mensagens, né? A anterior foi do espírito protetor e dessa vez Hahnemann. Aí ele começa já naquela situação assim, olha, tem gente que fala que não tem como mudar não a própria natureza, né? E por isso eu não preciso fazer esforço nenhum para mudar, porque não tem como mudar minha natureza não. Eu sou assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, né? Gabriela. Mas, enfim, tem muita gente que pensa que é assim mesmo, né? E, de fato, essa frase, não, eu sou assim mesmo, ela mostra a falta de vontade de mudar, né? Vontade nenhuma. Tudo bem, nós temos a nossa característica, ok, temos mesmo, e tem que ter mesmo, né? Tem que ter mesmo, né? Um sujeito camaleão, coitado, né? Não tem personalidade, vai ao sabor do vento, né? Tem que ter a personalidade. Mas aqui a gente está no tópico da cólera, né? Não é qualquer coisa, é o tópico da cólera, do descontrole, né? Do absoluto descontrole emocional ali, que é diferente de raiva, novamente. A gente comentou isso semana passada, né? Até a Sam fez uma abordagem interessantíssima, né? Sobre as principais emoções do ser humano, né? Que não podem ser reprimidas de forma nenhuma. Aí a gente lembrou do filme Divertidamente, né? Quando a Riley reprime alguns dos sentimentos, ou perde, né? Digamos assim, de maneira ilustrativa lá no desenho, ela fica apática, né? Falta alguma coisa para... Fica indiferente, né? Fica indiferente, fica apática, transforma, né? O comportamento dela, totalmente. Então, ele fala assim, é assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera, o descontrole, aquele acesso de demência passageira, né? Que o espírito falou, que assemelha aos animais. Que assemelha aos animais, a besta, né? A besta no sentido animal mesmo. Ele se desculpa com o seu temperamento. Não, eu tenho temperamento forte. Ou o sujeito, não é bom falar algumas coisas, porque tem um temperamento muito forte. Então, né, eu tenho um temperamento forte, então eu não aceito nada disso. Né? Tem famílias inteiras que mudam o comportamento porque tem um indivíduo na família que ele tem o temperamento forte, gente. Não fala assim com fulano, porque ele é muito, nossa, é difícil, então vamos deixá-lo viver do jeito que ele quer. E na verdade, o temperamento forte, né, nada mais é do que uma amostra grátis aí, né, de um orgulho, porque eu não me curvo, já que o meu temperamento é forte, eu não me curvo, eu não faço vontade de ninguém, todo mundo tem que fazer minha vontade. Então, é uma evidência, né, é uma manifestação clara de um orgulho aí aflorando, né, esse temperamento forte, né, de não aceitar as coisas, nada e tal. Né. E na verdade não é forte, né? Quando eu pego o evangelho, eu escrevo com a minha lapiseira, assim, temperamento, eu pus forte e interrogação. É forte isso? Né? A gente está vamos lá, estamos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Né? Foi Jesus Cristo que falou. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Né? Ele falou, bem-aventurados aqueles que têm temperamento, aspas, forte, fecha aspas, e interrogação no final. Não. Então, é uma inversão de valores, uma né? Inversão. Porque quem é mais forte, né? Aquele que, entre aspas, né? Vamos colocar assim, engole sapo, tolera, né? É mais paciente. Gente, sem ser bobo, né? Mas aquele que tem um jogo de cintura maior para lidar com as situações, ao invés de explodir, ou que explode, porque você nem encostou nele e ele já explodiu. Ele já explode automaticamente, né? Então, quem que é mais forte? Perde a razão, né? Age como um animal, quebra coisa, é violento, é agressivo com quem estiver em volta, e aí? Né? Qual o sentido? Nós somos seres que precisamos, né, estar convivendo em sociedade. Nós somos os únicos seres, ou praticamente, eu acho que é o único ser na Terra que precisa de cuidados, assim, excessivos, porque senão a gente morre. Se a gente passar 2 dias de recém-nascido, 2 dias sem a mãe, morre. Morre de frio, de calor, sem água, sem comida, enfim.
Então, assim, o sentido, né, de termos essa condição tão frágil é que realmente convivamos uns com os outros. E se a gente não consegue ter jogo de cintura, perceber, né, se colocar, ter empatia, se colocar no lugar do outro, que às vezes acontece, com todo mundo, né? Tem dia que a gente não está bem, que a gente está mais estressado, que a gente perde mais a estribeira, mas aí, né, é um patamar, é uma coisa. É esporádico, né? E é assim, é uma coisa. Agora, a cólera, atingir a cólera com frequência, aí é outro patamar, né? Como a gente falou. Então, assim, qual o sentido? Se a pessoa realmente é forte, se ela está explodindo o tempo inteiro? Está se igualando ou se rebaixando, né? Digamos assim, aos animais. E rebaixar no sentido de que a humanidade é superior de fato aos animais. Pensamento contínuo, aquela Sim. história que a gente falou, né? Em alguns estudos, né? Atrás. Então, o sujeito fica se rebaixando aos animais, se deixa dominar pela cólera, acho que foi na quinta-feira mesmo. Uhum. E que vantagem há nisso, né? Nenhuma. E aí, como estamos no mansos e pacíficos, né? Bem-aventurados mansos e pacíficos, e lembro aqui que numa dos estudos a gente falou da coragem que é necessário, né? Foi mais ou menos nesse sentido que a gente falou, né? Que é preciso ter muita coragem para ser Para brando ser e paciente, né? pacífico e brando Uhum. mesmo, brando, né? Você tem que, às vezes, deixar o tolo falar. Tem esse comentário aqui no Evangelho mesmo tem isso. Né? Muitas vezes você deixa o tolo falar. Deixa ele falar. Às vezes não vai adiantar nada. Né? Ficar batendo boca, ficar debatendo, às vezes o sujeito já está fora de si. Nem explicar, muitas vezes, E às vezes ele não não vai ser entende ouvido. mesmo, não entende mesmo Não. o que a gente está tentando falar, etc. Às vezes não entende. Então, muitas vezes é preciso deixar o tolo falar. Né? Não é abrir mão das suas convicções. Não é nada disso. É agir como manso e pacífico mesmo. Né? Você continua com as suas convicções. Você só não vai entrar em guerra desnecessária. Apenas isso. Né? É preciso ter coragem para não entrar em guerras desnecessárias. É preciso ter coragem. Tem uma música do Tears for Fears, ó, antigão, hein? Tears for Fears. Ele fala assim, ó, sobre coragem, né? É difícil ser um homem quando se tem uma arma nas mãos, né? Ele fala, it's hard to be a man when there's a gun in your hand. Head Over Heels chama a música. Head Over Heels. Fica aí de sugestão. Tears for Fears é muito bom, apesar de ser assim, um pouco mais antigo, mas é ótimo, né? São músicas excelentes. É. E as letras, né, são muito interessantes. Dentre elas, essa, né? É difícil ser homem. Ele fala no sentido homem, assim, né? A gente tem que ver que o negócio é de coisa de 20 anos atrás, era comum falar desse jeito. Eu acho que no sentido de humano mesmo, de humanidade, a gente já De pode jogar. humano, é. É do difícil ser Uhum. humano, né? Ser humano mesmo, de verdade, quando tem uma arma nas mãos. Ou seja, você tem todo o poder ali, toda a possibilidade de ser violento, né? E é difícil ser manso e pacífico com a arma na mão. Por isso que Gandhi, daquela revolução, ele não rejeitou totalmente uma guerra, né? Um confronto, né? Que a gente, inclusive, também já comentou isso, mas vale a pena retomar, né? Olha, não vamos lutar contra nada, nós vamos lutar a favor do que a gente acredita. É isso. Não vai ter arma aqui não. Né? Esse nosso movimento é diferente. Não vamos usar armas. Nossa arma vai ser a paz. Né? É uma revolução totalmente exemplo, né, de humanidade. É. Então, avançando aqui, ele fala, né, que assim, não há dúvidas que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos flexíveis, né, que melhor se prestam a exercícios físicos, né? Então, cada um, né, tem suas tendências, cada um tem sua personalidade, de fato, né? Então, tem gente que tem temperamento, mas né, com essa tendência a se entregar com a hora mesmo. Tem gente que não. Tem gente que não. E, na verdade, ele fala, ó, acreditar, um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico. Um corpo propenso a fazer tudo o que ele quiser, de abuso de Grande, força, forte. de É. violência, de tudo. Tudo. Se o espírito ou a alma, né, for pacífica, for pacífico ou pacífica, pouco importa.
não é do feitio, não é do ser dele, não é da personalidade dele. Agora, enquanto, faz o paralelo, né? Enquanto um espírito, uma alma, né, violenta, num corpo linfático, mirrado, né, carente aí de né, um grande porte, né, não seria dócil. Então, não importa, né, o corpo. Mais adiante na lição, ele reforça isso. Ó, o corpo não dá impulsos de cólera, ele fala, né, a quem não tem. Não é o corpo, gente. Não é o corpo. Não. O corpo é um instrumento. É um instrumento. Né? Ele vem com o que a gente precisa, ok? Mas não é ele que determina nada, né? Tudo começa no pensamento. Né? E eu acho interessante a chamada que ele faz, que ele coloca claramente, como não dá ou os outros vícios. Não é o corpo que vicia nada, né? Nada. Então ele já faz uma pincelada assim, não só, ele está falando da cólera, mas ele fala dos outros vícios, porque às vezes, né, a gente escuta tanto, assim, acho que o pessoal mais antigo tinha mais mania de falar isso, a nossa geração nem tanto, mas que a carne é fraca, né? É uma coisa que a gente cresceu escutando, assim, de muitas pessoas. Ai, a carne é fraca. Aonde? É como se fosse um objeto, né? É só, assim, uma massa, e quem comanda, quem domina ela é um espírito. Eu escutei uma vez de um espírito, né, muito querido, um herê, ele falando que a gente parece marionete, né? É como se fosse uma marionete. Ele foi explicar alguma coisa, não me lembro agora assim o contexto, assim, mas aí ele falou, mas é igual a marionete, porque é um objeto e a gente domina através da inteligência, né? E a inteligência não está no físico, está no espírito. Interessante. Essa comparação é interessante, né? E nós, os ventrílocos, né? É ventrílocos, né? Que fala, né? Acho que é isso. Ventríloco. Ventríloco. Então, o espírito seria o ventríloco, né? E a cordinha seria o intermédio, aí, como se fosse o perispírito, como se fosse, não tem nada a ver. E as outras camadas. E o corpo aí, o bonequinho, né? O bonequinho. É aquele que vai aparecer ali, né? Vai fazer o showzinho. O show da vida aqui nosso, né? Da encarnação. Então, ele fala, ó, todas as virtudes e vícios são inerentes ao espírito. É a alma, né? O corpo, mais uma vez, é o bonequinho lá do fantoche, né? Só o instrumento para a gente poder fazer as coisas, né? Tudo nasce do espírito, tudo, pensamento, vontade, do espírito, né? E passa para o corpo, ok, tem um sistema nervoso, ok, mas não parte dele, né? Não parte dele, parte de algo além dele. A única coisa que a gente tem certeza que a gente tem é que estamos aqui temporariamente, né? E, sendo de uma religião cristã, que existe perspectiva futura de vida, né? Que a morte não existe. Apenas a do corpo, apenas o corpo morre. Né? A alma precede e sobrevive ao corpo, né? Como diria o próprio Allan Kardec. Aí ele faz uma pergunta aqui intrigante, né? Olha, todas as virtudes e vícios são inerentes ao espírito. Beleza? Beleza, premissa. Sem essa característica, cadê o mérito e a responsabilidade? Cadê o mérito e a responsabilidade? Né? Porque se o impulso fosse só do corpo, pô, pra que eu tô, né? Por que eu tô pensando? Por que eu tô me esforçando? Não tem mérito nenhum mesmo. Não vou ganhar nada com isso, porque o corpo mexe sozinho. É como se fosse um robô. Aí seria um fantoche controlado por outra pessoa e não eu mesmo. Né? E qual que é a minha responsabilidade sobre isso? Eu estou isenta de tudo, eu posso fazer o que eu quiser. Mexe Se sozinho. eu quiser sair por aí e fazer um monte de porcaria, eu faço, porque eu não tenho responsabilidade. Eu só vou usar esse corpo. Ué. Vou usar, porque ele faz sozinho, ele é o próprio responsável. E aí esvazia todo o sentido de uma encarnação. Esvazia todo o sentido de uma encarnação. Né? Porque a gente vem para aprender. A gente precisa se esforçar e com isso a gente vai ter nosso mérito. Né? E se a gente fizer caca, né? Se a gente fizer aí cair de novo nos erros, que várias vezes é caindo, persistir nos erros, ou criar novos débitos, né? A gente vai ter responsabilidade. A responsabilidade é sempre individual. Né?
sempre individual, porque senão também não tem aprendizado. Se alguém vier assumir toda a culpa do que eu faço de errado, né, toda a responsabilidade fica para outra pessoa, o que eu aprendi com isso? Nada, Não, absolutamente nada. Né? Então, voltando aqui, né, se o corpo se mexer, se mover sozinho, não tinha erro nem acerto. Basicamente isso. Não existe erro e acerto, não existe bem e mal. Tá só fazendo o que tem que fazer mesmo. Tipo um determinismo. Né? Tá tudo é, lá. É o corpo que fica faz sozinho. bem. Como se fosse É, o meu robô. destino. É como se fosse assim, meu destino está traçado. Quem traçou? Tá traçado e faz tudo sozinho. E cadê o livre-arbítrio nisso? Não tem? Né? Porque faz sozinho. Cadê a É evolução? contrário à minha Qual o vontade? sentido? Nenhuma, né? Nenhuma. Se o livre-arbítrio é justamente a concessão divina para que a gente possa fazer alguma coisa para melhorar e assumir responsabilidade quando a gente cai no erro, né? Então esvazia. A conclusão é, né, se mexer sozinho fosse só corpo, nossa encarnação seria praticamente esvaziada. Né? Não tem aprendizado, não tem responsabilidade. Tem o que então? O que a gente está fazendo aqui? Brincando? Né? Deus é um brincalhão, Deus. Né? Joga todo mundo aqui para fazer joguinho, a torrinha divina, né, na Terra. Vamos Só brincar para de ficar torrinha. olhando a gente se batendo aqui, Se batendo, batendo cabeça aqui. né? Agora vai a doença, vamos jogar. Né? Agora todo mundo vai ficar em casa. Eu costumo Só dizer pra zoar. só para zoar, ele não Só tem nada para fazer, ele tá nada, ali com o né? tempo para olhar a gente batendo a cabeça aqui. Eu, É. eu costumo dizer que principalmente nessa encarnação, né, sendo nós do nosso conhecimento que é a encarnação talvez a mais importante da nossa existência, né? Uma das mais importantes, por estarmos nesse processo de transformação do planeta, né? E termos a chance de sermos os trabalhadores da última hora, quem quiser, né? Assumir essa missão. Eu acho que todos vieram e foram, como diz o outro, houve uma conversa sobre isso antes de reencarnar. Alguns ficam, mas eu vou deixar para a próxima. Eu costumo dizer que a gente não está podendo perder tempo, né? É. É o tempo que nós não temos mais. Os últimos 10 mil anos nós não sabemos, né? Quer dizer, a gente tem uma noção do que a gente fez nos últimos 10 mil anos, né? Deixa eu pensar, festa, né? Bebida, comida, que mais? Festa, bebida, comida, e que mais que a gente fez, né? Bastante Assim, violência, né? guerras, estava tudo certo. Ó, quando estava todo mundo entediado de tanta festa, a gente fazia guerra. E então a gente não fez muita coisa de produtivo para a gente, assim, eu não estou falando assim que para o outro, para o planeta, para Deus, não, para a gente, não, na nossa evolução, no cuidado e no entendimento de quem nós somos, né? Porque é um esforço que a gente busca nessa vida talvez fazer, coisa que a gente não fez nas últimas, né? E entender que a gente não tem mais tempo, né, a perder, que a gente precisa mesmo correr atrás do tempo que a gente já gastou errando, né, nesses vícios, nessas más tendências, nesse discurso de que a carne é fraca, né, ou nessa discurso de que eu não tenho responsabilidade, né? Então é pensar que a gente pode e sim, se a gente gosta um tiquinho da gente, a gente deve fazer algo melhor e mais, né, mais produtivo nessa vida para a gente aprender, para a gente evoluir de fato. Porque senão nós não sabemos como vai ser daqui para frente, nós não sabemos nem se voltamos para cá, né? Se a gente for nessa linha de raciocínio de erros e permanecer no erro por vontade própria, a gente não sabe do nosso futuro, né? Então, assim, se a gente quer permanecer no planeta Terra, a gente precisa respeitá-lo, respeitar a gente e produzir coisas boas para a gente evoluir, né? Mudança de comportamentos, de pensamentos, né? Dos padrões que a gente viveu nos últimos anos, nos últimos milênios. A gente tem que quebrar essa rotina, esse ciclo vicioso, né? Vencer essa barreira, transformar, porque senão o que será que nós vamos ter pela frente, né? De dor.
de arrependimento. É difícil pensar, mas a gente precisa fazer essa reflexão, né? Desse cuidado com a gente. O Pai Maior pede para a gente amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então começa na gente esse amor, né? Se a gente não consegue amar a gente também não ama Ele. E muito menos o próximo, que fica me enchendo o saco todo dia, né? Que me traz dificuldades, que testa minha paciência e que me enche de cólera, meu Deus, quando que eu vou conseguir, né? Mas é nesse esforço e entender essa responsabilidade. Nós somos responsáveis por cada ação, né? Por cada plantio. Se hoje a gente precisa plantar, é porque ontem a gente não plantou, né? É uma tarefa difícil? É, mas, gente, não perde tempo, não. Ah, fulano tá brigando, deixa brigar. Fala, ai, encarnação que vem eu converso com você. Deixa para depois, né? Arranjar novos inimigos está fora, ó. Sabe a listinha do que não fazer? Essa é a primeira coisa, não fazer novos inimigos. Então, assim, deixa para depois, briga com ele depois, na próxima, no plano espiritual, depois que todo mundo entender tudo, aí senta e conversa. Mas, sabe, o que a gente puder evitar, né? De contrair de novos débitos ou situações difíceis, a gente precisa evitar. É um momento muito delicado que todos estamos passando, o planeta está passando, né? Que é um ser vivo que nós habitamos e que precisa que nós estejamos mais equilibrados com a gente mesmo em primeiro lugar. Então, deixa para depois, deixa para a próxima encarnação. Se, se der para encontrar no plano espiritual, resolve por lá depois, mas não vamos fazer novos inimigos, não vamos continuar nos mesmos erros. Não é hora de fazer mais erro grave de jeito nenhum. Nem com a gente, nem com o outro. Né? Muito bem. E caminhando já para o final da lição, ele fala, olha, um homem que nasce, que usa a palavra na minha versão, deformado, né? Não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso. Está falando do corpo. Né? Nasce faltando alguma parte, etc. Ele não vai conseguir criar essa parte, né? Pode pôr prótese e tal, mas não é a de fábrica, digamos assim. O espírito nada tem com isso. Mas ele pode modificar, daí ele se contrapõe, né? Aquela falsa premissa que ele levanta lá sobre aquelas pessoas que falam que não, eu sou assim mesmo, meu temperamento é assim mesmo. Fala, não, o que se relaciona com o espírito, e é isso que a gente está falando até agora, né? Uhum. Ele, sim, é possível modificar, com certeza, se, né, ou quando dispõe de uma vontade firme, isso é de grifar, assim, eu grifei agora. E a vontade firme é aquela fé, né? A vontade ativa é a fé mesmo, que transporta montanhas, né? É aquela vontade, né? E ele vai falar assim, ó, o espíritas, vocês estão cansados de saber, né? E pela experiência, né? Até onde vai esse poder da vontade, né? As transformações que são promovidas, esse poder da vontade, que ele chama de transformações verdadeiramente miraculosas, né? Tão Uhum. somente pela vontade, mas a vontade firme, é vontade mesmo, não é um desejinho, não, é vontade mesmo, é vontade, que implica no agir, né? Uma postura diferente, né? Já Uhum. movimenta energias, né? Porque, vamos lá, pensamento e vontade, isso está na Gênese, é uma frase desse tamanho só, mas é muito interessante o jeito que Allan Kardec fala. Ele fala o seguinte, o pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Repetindo, o pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. É um instrumento de fazer um monte de coisa, ou tudo, Uhum. digamos assim, né? Tudo. Analogicamente, a mão seria o que faz qualquer coisa, né? Uhum. Então, o pensamento e vontade é tudo para o espírito. Cria, destrói, né? Cria de novo, altera, modifica, se modifica, tudo. Pensamento e vontade para o espírito. E isso movimenta fluidos. É isso que a gente está falando. Essa vontade, a gente já está imerso no fluido que é chamado fluido cósmico universal, né?
que é a matéria primitiva Uhum. básica, que compõe tudo, ou partícula de Deus, né? A ciência está chegando lá, né? Chamar de É, partícula de Deus, bóson de Higgs. é. Daqui a pouco a gente chega lá. Pelo pensamento e pela vontade, modifica isso tudo. Modifica. Né? Então, no final ele fala, dizei, pois, o homem só permanece vicioso porque quer. E é isso mesmo, ele quer. Por quê? Porque vício é ruim? Não, pô, se fosse ruim, não viciava. É ruim, assim, é É ruim? A sensação de prazeroso, vício é né? ruim? Não, lógico que não. Se fosse ruim, não viciava, não tem lógica, né? Então ele tem algum tipo de querer ali ainda. Né? Tem algum De tipo. ganho, né? Depois tem a questão da dependência, ok? Mas, a princípio, quer, gosta, né, daquilo. Aí fica difícil largar, já está todo condicionado, né? Mesmo o vício da alma, a gente está falando. Largar qualquer coisa, né? Largar não está Sim, falando a só de bebida, vaidade, o cigarro, né? egoísmo, o É tudo, orgulho, tudo, tudo. tudo. Difícil, né? E aí, esse é o exercício. O exercício. Exercício, porque não tem salto, não tem atalho, não tem porta larga que vai resolver. A porta que resolve é a porta estreita. Vai doer, vai machucar, né? Vai É o sentir na caminho pele. reto. O caminho reto. O É o diamante mais bruto difícil. não tem brilho. O que tem brilho é o diamante depois de lascado, digamos, burilado. Né? Buril. Que maravilha, né? É um negócio lá que fica o tempo todo lixando. Lixa, sai, Uhum. pedaço. Né? E vira aquela maravilha lá. É um exercício. Né? É uma fase, né? É uma transformação. Então é um dia de cada vez, basicamente. Né? Sem saltos, sem sustos. Porque agora eu estou perdido. Nunca vou chegar lá. Nunca vou chegar lá. Não. Vai, é óbvio que vai. Você quer chegar lá? Você tem vontade mesmo de chegar lá? Então você vai. Você vai chegar lá. Tem um caminho a seguir. Né? Jesus falou assim: vós sois deuses. Né? Tudo que eu faço vocês podem fazer. E ainda mais. Ele Né? falou. Você não vai acreditar nele? Não. É o que eu sempre pergunto. Né? A gente, no caso, a gente não vai acreditar nele? Não, quem é É, Jesus, né? Esse carinha aí. Né? É assim? Não, né? ele disse que eu sou Deus, mas bobagem, ele estava só querendo encher minha bola. Sempre pergunto isso no grupo de estudos com o pessoal. Pois é. Quem somos nós para duvidar, né? Não, a gente tem potencial divino dentro de nós. Né? Jesus ressaltou isso muito bem. E aí a questão é disciplina, né? Chico, né? O Emmanuel aparece para ele, o Chico, né? A gente tem trabalho a fazer. Você vai aderir? Não, vou, tal, né? Vou sim. E aí, o que precisa para esse trabalho? 3 coisas. A primeira delas é disciplina. Ok. E a segunda? Disciplina. E a terceira é disciplina. Topa? Topo. Então vamos. Mais ou menos assim, né? É. E É é entender que o exercício trabalho também. não para, é 24 horas por dia, não tem horário para espiritualidade, principalmente, não tem horário, Não. não tem, esse local eu vou atender, naquele não vou. Hoje, sabe o que é? Que eu vi uma borboleta vermelha e isso me remete, não. Nossa, Ventou. porque eu senti uma dor de cabeça hoje, então, né, uma dor de barriga, não vou, né, trabalhar. E não, é todo dia. Eu trabalho esse tipo de desculpa, assim, né? Esse tipo de fala não impede nada, né? Quando a pessoa quer, ela está lá com a dor de cabeça, com a dor de barriga, com a borboleta que passou, com o vento que deu, né? Com a É chuva de verdade. canivete. É verdade. Então, acho que é isso. Mais alguma coisa para acrescentar? Não, só queria deixar uma frase que eu carrego comigo, assim, a vida toda, de Gandhi, já que você citou Gandhi, Grande. né? Maravilhoso. A vontade não provém de uma capacidade física, e sim de uma vontade indomável. Então é isso, Muito bem. Muito bem. para nós refletirmos. A gente tem que prestar atenção, né? O que ele fala. Enfim. Então, gente, a gente agradece
né, mais uma vez, a presença de Obrigada, todos pessoal. aqui na nossa live. Muito obrigado. Desejo aqui uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. E contamos, né, com a presença de vocês na próxima, na quinta-feira, no mesmo horário, no mesmo local. Isso. Obrigado, gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.